Classificação de incêndio. Quais são as classes de incêndio que o profissional de saúde e segurança deve saber? O bombeiro civil, o brigadista profissional. Se você quer saber quais as principais classes de incêndio, fique comigo até o final, que nós vamos falar sobre esse tema a partir de agora. Para quem atua aí como brigadista, bombeiro civil, ou até mesmo profissional de segurança do trabalho, técnico de segurança, engenheiro, é importante conhecer como é que é essa classificação de incêndio. Conhecer a classificação e também as características. Tanto o bombeiro civil como o brigadista profissional, orgânico, tem que entender como é que funciona essa classificação. Por que a gente deve, de fato, classificar, né, ter as classes de incêndio bem definidas? É fundamental para a gente ter um combate eficaz e seguro, eu conhecer quais as classes, até para mim saber quais os agentes extintores que eu devo utilizar. Cada tipo de material, quando está pegando fogo, material combustível, ele exige ali alguns métodos específicos. Então, quando nós falamos dessa classificação, a gente vai determinar, por exemplo, o tipo de material em combustão, se é um material sólido, se é um material líquido, se é um material gasoso, definir ali o agente extintor adequado para fazer o combate, prevenir acidentes ali durante o combate, ou seja, o brigadista, quem está fazendo o combate, tem que conhecer de fato com que tipo de material ele está lidando ali, e aí acontece muitos acidentes, até mesmo em treinamentos, por não conhecer, não ter as técnicas adequadas. E também evitar o agravamento do incêndio. Quando eu conheço o tipo de material que eu estou combatendo, com certeza eu vou ter ali uma conduta efetiva, porque eu sei qual agente extintor que eu vou usar, qual a forma correta, de fato, de estar fazendo aquele combate. Então, é uma exigência legal, de acordo com a NR23, conhecer essa classificação. Todo o corpo de bombeiro, né, de todos os estados, tem ali as suas instruções técnicas, mas quando nós falamos da questão das classes de classificação, é algo global. Então, quando a gente usa o extintor errado, por exemplo, pode de fato ali agravar o incêndio e colocar vidas em risco, inclusive a do próprio brigadista, do próprio combatente que está ali tentando apagar um incêndio. A gente não pode deixar de falar, quando se fala de classificação, do triângulo do fogo. O triângulo do fogo, hoje mais conhecido como tetraedro do fogo. O que compõe o triângulo do fogo? Nós precisamos de um combustível, que é o material que a gente está falando agora, né? A classificação desse combustível, o calor e o comburente, que é o oxigênio, e também a reação em cadeia desses três elementos. Por isso que mudou o nome de triângulo do fogo para tetraedro do fogo. Então, para que de fato o fogo exista, são necessários esses três elementos fundamentais. Então, a remoção de qualquer um deles extingue o fogo. Eu falei isso nos vídeos anteriores, que eu não preciso de retirar, por exemplo, todos os elementos. Eu preciso extinguir apenas um dos elementos. Ou eu tiro o combustível, ou eu tiro o calor, ou o oxigênio, abafando. Então, o combustível, o que é combustível? Relembrando, é o material que queima e alimenta o fogo. Tudo que pega fogo eu considero como combustível. E eu tenho combustível em três estados: sólido, líquido e gasoso. O comburente, que é o oxigênio, ele está presente no ar atmosférico. Ou seja, é necessário também ter o comburente, o oxigênio, para ter, de fato, essa reação. E o calor, que é a ignição, ou seja, a fonte de energia que nós vamos ter dentro do tetraedro do fogo, é a centelha, ou até mesmo, quem gosta de falar, chama, que inicia esse processo de combustão. Então, quando eu removo um ou mais elementos, eu vou extinguir ali, né, o fogo, porque eu vou quebrar essa reação em cadeia desse tetraedro do fogo. Então, entendendo o triângulo do fogo, a gente vai começar a falar agora das classes, das principais classes de incêndio. A classe A, que são os materiais sólidos, é a classe mais conhecida. O que seria essa classe A? Exemplos de materiais: madeira, tecido, papel, plástico. Ou seja, são materiais que têm a característica de queimar em superfície, em profundidade, e sempre vai deixar um resíduo.
Então, a classe A é a mais comum. Todo local a gente consegue identificar esse tipo de classe, ou seja, no comércio, em casa, nas indústrias, sempre vai ter madeira, tecido, papel, plástico, borracha. É muito comum ter esse tipo de material, que são os materiais sólidos. Ele sempre vai deixar, né, as brasas, as cinzas ali no final. E o risco de ignição se não resfriado corretamente. Ou seja, ela é representada pelo triângulo verde. O agente extintor principal desse material sólido, classe A, é a água ou pó ABC. É muito utilizado, né, para resfriar. Então, quando eu tenho um incêndio de classe A, a principal forma de apagar o fogo é resfriando, é tirando o calor. E eu posso utilizar água, ou até mesmo extintor de pó ABC. Ou seja, eu vou agir por resfriamento e vou retirar o calor. Então, a classe A é a classe mais conhecida, mais comum, que tem aí em todos os lugares que a gente pode estar passando. A classe B são os líquidos inflamáveis. Exemplos de materiais de classe B: gasolina, óleo diesel, querosene, álcool, solventes, tintas, vernizes, óleos lubrificantes, graxas. Esses são exemplos de classe B. Ou seja, quais são as características, né, dessa classe B? Ela queima apenas na superfície, não em profundidade. Se eu pegar, por exemplo, um tambor cheio de gasolina, óleo diesel, querosene, ele vai queimar somente na superfície ali daquele tambor, tá? Isso, o que é importante da diferença da classe B para a classe A? Ele não deixa brasa, não vai deixar resíduo sólido. Queima em superfície e não deixa resíduo. É uma propagação muito mais rápida. Vamos perceber que quando você coloca fogo, por exemplo, na gasolina, na querosene, no álcool, é muito mais rápido, tanto para iniciar o processo de ignição, quanto para desenvolvimento do fogo. Então, de fato, é importante. Eles também liberam os vapores inflamáveis. Qual que é o método de extinção mais adequado quando nós falamos aí dos líquidos inflamáveis? Espuma mecânica, a gente pode utilizar. O pó químico, que é o mais usado, o PQS, que é o pó bicarbonato, o pó ABC também, ou até mesmo o gás carbônico, né? O objetivo é interromper o contato com o oxigênio. O incêndio classe B, que são os líquidos inflamáveis, é algo que a gente tem que ter atenção. Eu não posso utilizar, por exemplo, o extintor de água jamais, quando eu vou combater incêndio de um líquido inflamável. Então, qual que é o símbolo desse classe B? É o símbolo que é um quadrado vermelho, né? A identificação padrão até mesmo aí nos extintores de incêndio. Então, classe B são os líquidos inflamáveis. E o classe C são os materiais energizados. Ou seja, exemplo de materiais energizados: computadores, servidores, painéis elétricos, muito comum em indústrias, fios, cabos, motores, transformadores, ou seja, tudo que tem energia, eu considero incêndio de classe C. Quais são as características do incêndio de classe C? Equipamento energizado, ligado à tomada, na rede. Ou seja, alto risco de choque elétrico fatal quando eu tenho contato com esse tipo de material elétrico. Eu jamais, por exemplo, posso utilizar um extintor de água, porque a água conduz a eletricidade. É proibido utilizar um extintor de água para combater o incêndio com material energizado. Uma das características também do incêndio de classe C, que quando eu retiro a energia desse material que está energizado, ele passa a ser um incêndio de classe A. Por quê? Quando eu tiro a energia, vai ter o quê? Materiais sólidos, certo? Plástico, entre outros materiais sólidos que tem ali, né, nesses equipamentos energizados. Quais são os principais agentes extintores aí do classe C, dos elétricos? O CO2, o gás carbônico, é o mais indicado. Por que ele é o mais indicado? Ele não deixa resíduo. Então, quando eu vou apagar um incêndio, por exemplo, do material elétrico, pode ser que eu tenha mais equipamentos energizados ali. E se eu utilizar o PQS, por exemplo, pó químico seco, que é muito utilizado também, eu posso danificar, eu posso corroer esse equipamento energizado. Então, por isso que o mais indicado
é o extintor de CO2. Nunca a gente deve utilizar água para material energizado. O risco de eletrocusão, ou seja, se desligar a energia, vira classe A, aquilo que eu acabei de falar. Tá? Sempre quando tiver incêndio de materiais elétricos, o primeiro passo é desligar a energia, que eu vou ter ali uma efetividade maior no combate ao incêndio de materiais elétricos energizados. Por isso que é importante a brigada de emergência. Qualquer lugar que ela estiver atuando, onde que fica qual a distribuição, a rede, onde fica a chave geral, que eu consiga desligar a energia daquele local. E por isso a importância, por exemplo, dentro de indústrias, a participação das pessoas na manutenção, na brigada de emergência. O classe D são os metais, ou seja, magnésio, zircônio, titânio. É mais difícil, não é tão comum esse tipo de material ser encontrado em todo lugar. Quando nós falamos de materiais sólidos, papel, madeira, plástico, tecido, é comum a gente ter isso em todos os lugares. Líquidos inflamáveis também é mais comum em postos de gasolina, em indústrias, em algumas pequenas empresas. Material energizado também a gente tem em toda parte. Já o classe D, que são os metais, algumas indústrias específicas que tem. Tá? Quais são as características? Reage violentamente com água, características, reage violentamente com água, que é um pouquinho, porque ele não é nem na cor vermelha, ele vem na cor amarela. Tá? Eu posso utilizar o grafite, o cloreto de sódio, o pó de pedra, o próprio cimento também com sódio, o pó de pedra, o próprio cimento também com cera. Por quê? Tinha lá o magnésio, que é um metal, e começou a pegar fogo no magnésio, no alto forno, e o corpo de bombeiro foi acionado. O corpo de bombeiro não conhecia, da região lá, não conhecia esse tipo de metal, e jogou água e queimou a fábrica inteira, tá? Porque a água reage violentamente, ela causa ali uma explosão violenta quando o metal já está ali em combustão, ok? Então a gente nunca deve utilizar a água também. É lógico, quem vai trabalhar com esse tipo de metal tem que receber um treinamento específico de combate a incêndio, conhecer os agentes extintores, conhecer o plano de emergência da empresa, mas é uma informação que todo brigadista profissional, bombeiro civil, até o mesmo brigadista orgânico deve receber. O classe K também, que é um tipo de classe também bem conhecida, que óleos e gorduras, os materiais aí combustíveis, por exemplo, óleo vegetal, gorduras animais, óleos de fritura, é muito comum isso, dentro da cozinha, da casa de todo mundo tem, fritadeiras industriais, gorduras acumuladas em coifas, por exemplo, que não faz a limpeza ali periódica. Ou seja, quais são as características da classe K? São temperaturas ali extremas, acima de 300 graus Celsius, o alastramento rápido em cozinha, principalmente com acúmulo de gordura em coifas ali, que vai ter aquele material combustível encrostado, e o risco de reignição, se não resfriado. E acontece muitos acidentes domésticos com relação ao incêndio classe K, com óleo e gordura. Então, a ação, a gente tem que fazer o quê? Fazer o abafamento, tá? Quando se tem ali, por exemplo, um incêndio com óleo com gordura, dentro de grandes restaurantes, por exemplo, é importante o pessoal ter esse treinamento para saber como agir, certo? Ou seja, se eu tiver ali uma tampa, tampando a panela, e a partir do momento que eu desliguei a válvula de gás, eu consigo fazer o abafamento e controlar aquele fogo. Então é importante o treinamento. Jamais pode jogar água no classe K também. A água vai vaporizar instantaneamente e causa uma explosão de óleo quente, certo? Então é um perigo mortal. Muitas pessoas já se queimaram com queimaduras severas de 3º grau por jogar água em óleo ou gordura quente. Jamais pode permitir uma situação como essa. Então, resumindo as classes, falamos aí das classes A, B, C, D e K. O símbolo da classe A é um triângulo verde. Quais são os materiais? Sólidos, madeira, papel. O extintor que a gente deve utilizar para a classe A, a água ou o pó ABC. Tá? A classe B, que são os líquidos inflamáveis. O símbolo é um quadrado vermelho.
tá? Desses líquidos inflamáveis, eu posso utilizar extintor de espuma, pó, CO2, pó ABC ou pó químico seco. O classe C, que são materiais elétricos energizados. O símbolo é um círculo azul. Eu posso utilizar principalmente o CO2, o gás carbônico, ou o pó químico seco, lembrando que o CO2 é mais eficaz pelo fato dele não corroer. E o classe D, que são os metais pirofóricos. O símbolo é uma estrela amarela, são os metais combustíveis, zircônio, magnésio, titânio. É um pó especial, o extintor na cor amarela. E o classe K, que é o retângulo preto. Óleos de cozinha. Na classe K, a gente pode utilizar os agentes extintores, pó químico seco, o CO2, o pó ABC, mas recomenda-se o abafamento, desligar ali o gás, né, que é fechar a válvula do gás, que é uma das ações que vai melhorar ali o seu combate ao princípio de incêndio. Então, a identificação correta desses agentes extintores é o primeiro passo para a gente ter um combate seguro. Não é simplesmente pegar um extintor e sair apagando fogo. A gente tem que conhecer, identificar. Por isso que é importante a brigada conhecer de fato ali as áreas, ter um mapeamento das áreas, da onde que tem cada tipo de classe. O conhecimento, nesse caso, é segurança. Então, essa correta identificação e classificação de incêndio é essencial para proteger tanto vida quanto patrimônio. Então, identificar a classe antes de combater é fundamental. É lógico que quando eu tenho o conhecimento da área, dos locais, mesmo quando é um evento temporário, se eu tenho um projeto do evento temporário, ele vai facilitar, porque eu vou estar, de fato, mapeando todas as áreas com o tipo de material que tem. Utilizar ali o agente extintor correto, de acordo com a classe, manter extintores em locais estratégicos, de acordo com o projeto. Não é o brigadista que define os locais, tem que ter um projeto, tem que ter um engenheiro que dimensionou o local de cada extintor de incêndio. Treinamentos regulares, simulados, treinamentos práticos para, de fato, reconhecer esses agentes extintores e também as classes de incêndio. E, em dúvida, acionar, é lógico, o Corpo de Bombeiro. Muito importante o brigadista entender que conhecimento, preparação e segurança fazem toda a diferença dentro desse processo de conhecimento nas classes de incêndio, né, para o brigadista profissional, para o bombeiro civil, para todas as pessoas que fazem parte aí desse corpo técnico que vai estar atuando nas áreas aí que tiver a necessidade, ok?